Então, a gente vai começar hoje a nossa gravação da nossa aula, né, de hoje, tá? A nossa aula de hoje, deixa eu só pegar aqui direitinho, o que a gente vai fazer? A nossa aula de hoje, nós iremos falar do capítulo 15, tá? Que vai ser um capítulo também que vai ser importante para a nossa P2, tá bom? Então, a gente vai começar. Vou compartilhar a tela com vocês. Como eu sempre falo, quando eu compartilho, eu não consigo visualizar as conversas escritas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aí falem aí, por favor, tá bom? Vou começar a compartilhar a tela com vocês. Todos conseguindo visualizar, gente? Eu não. Também não. Vê aí agora. Foi? Foi. Foi? Beleza, então. Foi. Show de bola. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar da paisagem semiúmida, tá? A parte das savanas tropicais e a parte aí dos campos, tá bom? Esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 224 a 233. Então, savanas, né? O que são savanas? Acabam sendo campos, né, que acabam tendo grande extensão. Se a gente observar, né, o que a gente consegue observar aí nessas duas imagens, gente? O que vocês conseguem olhar aí e observar? Aí. Só grama, árvore e zebra. Grama, acho que parece como mais um campo. E o outro parece até uma selva. Mas as duas são savanas, tá, gente? Então, a gente observa aí, acho que foi o Luiz Miguel que falou, né, pra gente, que a gente vê gramas, né, e árvores, aí zebras, né? Então, o que a gente consegue observar? Que é uma vegetação realmente com gramas, né, que lembra muitas gramas que a gente chama de gramíneas, tá? Que é uma vegetação mais rasteira, mais baixa, tá? Ela não tem, assim, vamos dizer, os matos não são tão altos assim. E as árvores, né? A gente não tem muita quantidade de árvore, tá? Então, a gente tem pouca quantidade de árvore. E aí, é uma vegetação que ela acaba tendo grande influência tanto num sol forte quanto num frio, tá? Então ela acaba tendo tanta influência no clima seco e num clima mais úmido, tá? E aí o que acaba acontecendo também? Os rios, eles acabam sumindo, tá? Em determinados períodos e a gente acaba tendo poucas árvores. Isso acontece na parte da savana, a gente consegue encontrar bastante no continente africano e também na parte da Índia. E aqui no Brasil a gente encontra no Cerrado, tá bom? E aí, a gente começa falando também a questão do clima tropical semiúmido. Quando a gente tem uma savana, o que acaba acontecendo? A gente tem a concentração mais de chuva no verão, né? Então, a gente repara que, como o nosso clima é um clima tropical, a tendência é o quê? A gente ter um verão com mais chuva, né? Chove mais no verão ou no inverno aqui pra gente? O que vocês acham? No verão. No verão, né? E o inverno acaba sendo bem mais seco, né? Então, por a gente já conhecer e já ter essa característica, né? O verão, ele acaba sendo mais chuvoso e o inverno acaba sendo mais seco. E isso ocorre num clima tropical semiúmido também. No clima tropical úmido, né? Vai ter, a gente acaba tendo uma ocorrência de chuvas bem distribuídas durante todo o ano e a temperatura acaba sendo um pouco alta, tá? Como nas florestas tropicais. E aí, por ter essa questão do clima seco, por ter essa questão de vegetação mais rasteira, né? Por a gente ter essa questão climática com pouca água, né? Esse clima seco, ele vai favorecer muitas das vezes, né? Ele acaba tendo um favorecimento a algumas espécies, né? A gente consegue, se a gente pegar uma plantinha, né? A gente pega aí uma plantinha sem ser suculenta, que suculenta tem uma durabilidade maior.
sem molhar. Mas se a gente deixar aquela plantinha lá largada, sem água, ela consegue sobreviver por muito tempo? Sim ou não, gente? Não. Não, né? Então a gente repara que a própria plantinha, né, ela acaba se adequando quando ela tem água. Só que essas espécies que vivem nesses determinados lugares, elas acabam tendo uma certa sobrevivência. Por quê? Porque elas acabam tendo essa condição com relação. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Com relação aí à questão do clima seco. Por exemplo, o baobá, né, é uma espécie de árvore que ela consegue sobreviver em locais secos com pouca água. Por quê? Se a gente reparar, ela tem o tronco bem grosso, né, bem arbustivo. Por quê? Por ela ter esse tronco grosso, faz com que ela consiga armazenar uma quantidade maior de água. E aí ela consegue sobreviver a esse clima seco, tá? Então, é uma espécie que consegue ter uma durabilidade nesses lugares. Outra espécie também é a acácia, né? E também a corticeira. Essas espécies elas conseguem ter uma durabilidade maior, né, nessas regiões, porque elas acabam armazenando água, tá? Lembrando que nas savanas a gente tem muitas gramíneas, né, que é a vegetação bem rasteiras, tá? E essas vegetações, elas, por serem bem altas, né, a gente acaba denominando como pradarias e estepes, tá? Que acabam sendo desenvolvidas nas regiões úmidas. O nome é pradaria, tá, gente? Não é padaria, é pradaria, tá? Que elas acabam vivendo nesses lugares úmidos. As árvores, elas acabam tendo uma folhagem um pouco mais reduzida, tá? E uma casca bem grossa, porque quando você tem árvores bem grossas e as folhas acabam sendo pequenas, faz com que ela transpire um pouco menos, né? Que ela perca menos água. Oi? O João Paulo pediu pra mim te avisar que ele vai sair e entrar de novo porque tá travando pra ele. Ele perguntou se quando ele entrar você pode aceitar a solicitação dele pra entrar. Tá, posso sim. Ele já saiu? Já. Deixa eu ver aqui se entrou. Peraí, vou voltar rapidinho, gente. Deixa eu aceitar ele aqui. Pronto. Só voltar aqui onde eu estava. Tá? Então, a gente começa a observar que quando você tem árvores com galhos, né, mais retorcidos e as folhas são um pouco pequenas, acaba gerando o quê? Eles acabam tendo uma perca de água menor, tá? Então, o processo de transpiração acaba sendo menos. Então, por isso, para que ela não perca tanta água assim, né, elas acabam sendo espécies que conseguem sobrevivência, tá? Então, elas têm os galhos mais retorcidos e as folhas são menores para evitar a perda de água, tá? Existe também a questão do solo, né? A questão da agropecuária, ou seja, existe a parte da agropecuária que acaba sendo extensiva, né? Que acaba predominando nesses territórios, tá? Essas gramíneas, elas funcionam como pastagem, tá? Para algumas espécies, tá? A parte da pecuária também. Tá? Então, elas acabam sendo umas espécies de gramas, né? Para que haja pastagem. Então, quando tem a pastagem, né? Que é a parte do gado, para que haja a pastagem, eles acabam o quê? Tendo esse processo aí também eles conseguem ter nessas regiões. Outra coisa que eles acabam tendo também é a agricultura de subsistência, né? O que é uma agricultura de subsistência?
Por na savana ter um solo muito empobrecido, né, o que acaba acontecendo? As terras acabam tornando-se improdutivas, né? Então, eles começam a mudar de lugares. Então, quando eles veem que já não estão tão produtivas, eles abandonam o espaço e vão para outro espaço, tá? Assim como a parte do gado, né? Quando eles veem que já não dá mais para os gados ficarem ali no espaço, eles acabam ocupando outros espaços. E isso eles acabam fazendo em toda parte das savanas, por ser um local onde você não tem tanto enriquecimento do solo e também um local onde você também não tem assim uma grande quantidade de chuva. Existe a parte dos estepes e das pradarias, né, que a gente chama de campos temperados, né? Essa parte ela acaba ocorrendo, os campos, eles acabam sendo conhecidos como estepes, né, que acaba pegando mais para a parte da América do Sul. A gente tem a parte dos pampas e a parte dos campos, que são essas vegetações mais rasteiras, estão vendo aqui, ó, estão observando as vegetações mais de campos, mais rasteira, tá? É claro que a gente tem a questão da floresta temperada, onde os climas de estepes e de pradarias, eles não são úmidos, tá? Então, eles não têm essa umidade toda, tá? E os verões, eles acabam sendo mais quentes e os invernos mais frios, tá? Esse frio acaba sendo muito intenso, acaba tendo quedas de neve, tá? Que acaba tendo uma reserva de umidade aí, que faz com que na primavera algumas espécies acabam florescendo, tá? Outra coisa também que acaba sendo de grande importância é a questão dos fatores abióticos, que são a parte dos animais, né, que acabam sobrevivendo. É claro que a gente tem alguns animais que são específicos, né, que são animais de grande porte, que é o bisão, tá, que é esse aqui, e os cães de pradarias, tá, que acaba tendo grande relevância com relação a esses locais, tá bom? Além disso, né, a gente tem uma diversidade muito grande nas savanas, que a gente consegue encontrar essa diversidade com relação à parte dos animais, tá? Então, os animais têm bastante espécies de animais, zebras, búfalos, rinocerontes, hipopótamos, elefantes, tá? Na parte da Austrália, a gente tem a marsúpias, né, que é como se fosse um canguruzinho, né, uma espécie de canguru, que é um mamífero que ela carrega o filhotinho dentro da sua bolsinha, né? E a parte das árvores, né? As árvores, elas também têm grande importância e diversidade, e uma delas é o eucalipto, tá? Que acaba sendo de grande relevância aí com relação às espécies com relação à espécie das savanas, tá bom? Gente, deixa eu tirar aqui a tela de compartilhar. Peraí. Tá? Então, isso são algumas espécies algumas espécies que a gente consegue encontrar nas savanas, tá? Tanto essa diversidade, né, de espécies animais, quanto as espécies vegetais também, tá? Existem alguns animais que são carnívoros na parte da África, né? Que são os leões, os leopardos, as chitas, tá? Os cães selvagens a gente consegue encontrar. Na Índia também a gente consegue encontrar essas mesmas espécies, porém a gente consegue encontrar outras também, como tigres, ursos, lobos, né? Que acabam sendo as espécies que acabam faltando aí na África, tá bom? No continente africano. E nas savanas também. Gente, alguma dúvida? Não. Não? Tem certeza? Sim, gente. Se ninguém tem dúvida, a gente vai terminando a nossa